Irmãos, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 9. Mas eu quero pedir que você deixe sua Bíblia aberta aí em Colossenses 1. Nós vamos ler outros textos. Irmãos, eu quero pensar com os irmãos sobre o cuidado com as más influências. Irmãos, como isso tem destruído os crentes. Como que isso tem minado a vida cristã de pessoas. Aí no verso 1:9 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Irmãos, toda vez que prosperamos na vida, seja espiritual, mental, material, nós precisamos tomar cuidado com algumas influências. Talvez a pergunta seja por quê? Irmãos, porque nós somos seres humanos, falíveis e influenciáveis. Nós somos assim. Você já ficou influenciado em comprar alguma coisa que você viu lá na internet? Ou, mas eu acho que eu preciso disso, você compra. Depois você descobre que não precisava, mas você já comprou. Nós somos influenciáveis, por isso que existe o marketing. Você não precisaria ter. Irmãos, e a má influência, ela pode nos destruir rapidamente. Então, tudo que demorou um tempo para você construir na sua vida cristã, com oração, com santidade, irmãos, pode ser destruído em pouco tempo, com as más influências. Você ensina o seu filho, você põe ele nas escrituras e ele vai para a academia hoje, não é academia fazer força não, estou falando para as universidades, ele volta um incrédulo para sua casa depois. Parece que você não ensinou nada. Nós somos seres influenciáveis e tudo que construiu pode ser destruído. Eu quero que você entenda comigo esse texto. Eu queria terminar essa pregação hoje. Irmãos, o verso que nós acabamos de ler, ele se inicia com a expressão assim: portanto, não sei como que está aí na sua Bíblia, ou por esta razão, ou por este motivo. Não sei como é que está na sua tradução. Irmãos, o que o apóstolo Paulo se refere? Talvez seja essa pergunta que nós possamos fazer, né? Ao exemplo do cristão da cidade de Colossos, qual foi ele? O que estava acontecendo? Olha o verso 4 aí. Quando você lê o verso 4, nós vamos ver que aquela igreja, ela demonstrava uma fé sólida em amor, ou seja, desejo de ajudar pessoas. Por isso diz assim: pois nós temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor por todos os santos. Vejam, eram pessoas que tinham uma fé sólida e amavam os crentes. Amavam os seus irmãos. Aí você chega no verso 5. Irmãos, ele demonstrava uma fé que fazia pensar na eternidade. Ele diz assim: por causa da razão que ele está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho. Bom, eles tinham uma fé que pensava na eternidade. Olha que interessante esse texto, irmãos. Ainda no verso 5. Quando você chega no verso 5, você vai ver que eles demonstravam a disposição para ouvir, para aprender sobre a graça de Deus em toda a verdade. Vou ler de novo o verso 5. Por essa razão da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho. Eles estavam dispostos a ouvir e aprender. Hoje, irmãos, sabe qual é a grande dificuldade da igreja? Os crentes não querem aprender. Essa é a grande dificuldade. Eles não querem aprender. Olha o verso 6. Demonstrava um amor verdadeiro que vinha do Espírito Santo. Olha o que diz o texto: e que chegou até vocês
Por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus e toda a sua verdade. Irmãos, ele demonstrava um amor verdadeiro que vinha do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. E Paulo, irmãos, recebe essas notícias que nós falamos até agora e inspira Paulo a orar. Inspira Paulo a interceder pela igreja de Colossos. Olha o verso 7. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para convosco. Então Epáfras traz a notícia para Paulo, dizendo: olha, a igreja de lá está 10. Eles amam, têm amor verdadeiro, eles têm fé, eles gostam de aprender. Isso está vindo do Espírito Santo na vida deles. Olha o verso 8, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. E isso, irmãos, inspirou Paulo a orar por esta igreja. E Paulo faz alguns pedidos aí, eu diria assim, específicos, que muitas vezes nós temos que pedir isso e orar pela nossa igreja com esse mesmo pedido. Olha o verso 9. Irmãos, Paulo ora para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir. Irmãos, que nós temos que pedir pela nossa igreja, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, nós temos motivos para que nós possamos colocar na nossa oração e orar pelo povo de Deus, pela nossa igreja. Olha que Paulo, no verso 9 ainda, Paulo vai fazer, que eles se encham com sabedoria e conhecimento que só o Espírito Santo dá, que só vem pelo Espírito Santo. Irmãos, Paulo está dizendo: eu não quero que tenha conhecimento só superficial, não, eu quero que o Espírito Santo produza esse conhecimento no interior deles. Conhecimento espiritual. Aí se pergunta: bom, Paulo estava orando, qual a expectativa de Paulo para isso então? Irmãos, que eles vivessem de modo como Deus quer e fizessem as coisas que agradassem a Deus. Veja, o grande problema da igreja hoje contemporânea é viver como ela quer e fazer o que lhes agradam. Esse é o problema. Você vai para a Europa, você diz: bom, por que lá a apostasia se apoderou das igrejas? Porque a igreja chega a um certo ponto, ela quer fazer as coisas que dá na cabeça dela e que agrade a ela, que agrade pessoas. O que nós estamos vendo as igrejas de hoje? Virando um momento de entretenimento para as pessoas. E quando Paulo ora pela igreja, não, ele quer que faça as coisas do modo de Deus e que agradem a Deus. E que Paulo quer mais disso, irmãos? Que essas atitudes gerassem frutos procedentes das suas boas ações e do conhecimento maior do amor de Deus que poderia ser alcançado ao alcançar as pessoas. Veja, irmãos, quando nós fazemos as coisas do jeito de Deus e que agrade a Deus, é porque nós podemos gerar frutos que venham dessas ações de quando nós agradamos a Deus. E muitas vezes parece que nós não estamos muito preocupados com isso. Aí você pode fazer uma outra pergunta: bom, mas qual é a razão da expectativa de Paulo dentro desse texto? Irmãos, nesta igreja havia pessoas infiltradas, pessoas com pensamentos estranhos, pessoas que diziam de fato conhecer a Deus e que as coisas não eram como eles pensavam. Tem alguma coisa diferente dos dias de hoje? Pessoas se infiltram na igreja,
E diz, não, eu sirvo a Deus, e Deus está dizendo para mim que não é bem assim. Deus me revelou que não é desse jeito. Irmãos, existia esse tipo de pessoa, só você ler o livro de Colossenses. Quem lê o livro de Colossenses sabe do que eu estou falando. Veja, irmãos, eles ensinavam que o que se fizesse com o corpo não interferia no espírito ou no relacionamento com Deus. O que eu faço com o meu corpo não tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus. Quer dizer, o meu modo de viver não tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus. Irmão, nós temos visto isso hoje. Eu faço isso e não me acusa. Nós temos crentes falando isso. Eu me comporto desse jeito, mas meu coração não me acusa. Aí usa aquele texto, né? O que é feito por fé não vai ser pecado. O que você faz sem fé, aí é pecado. Então eu faço por fé, isso não me condena. Nós temos visto isso. Isso é um grande perigo para a igreja. Tudo que nós fazemos no nosso corpo afeta o nosso relacionamento com Deus. Tudo. Não tem como você fazer uma divisão. Não tem como. Como eu me relaciono com os meus filhos, com a minha esposa, afeta o meu relacionamento com Deus. Como eu me relaciono com as pessoas que trabalham comigo, afeta o meu relacionamento com Deus. Não tem divisão, irmãos. Não tem. Israel teve problema quando ele quis fazer essa divisão. Israel está tendo um problema, o Tiago falou muito bem, estava no carro. Israel está tendo um problema porque fez essa divisão. Eu posso ser até ateu, né? Como você tem muito ateu lá na Judéia. Então, isso, eu posso até fazer uma rave, né? Nas terras que era do Senhor, que deveria ser consagrada a Ele. Daí a gente vê tudo aquilo lá e diz, mas, irmãos, Deus sempre trouxe nações, Deus sempre teve um caos, muitas vezes, para chamar Israel novamente ao eixo. O Hamas, ele vai ser condenado porque ele fez e é instrumento de Deus para isso. E isso, irmãos, vai acontecer com a igreja. Nós estamos vendo o mundo chamando a nossa atenção. Nós estamos vendo tudo isso acontecendo ao nosso redor, o mundo em fogo, acabando em água. Deus está chamando o povo ao arrependimento. E as pessoas, o que eu faço no meu corpo, não interfere no meu relacionamento com Deus. Engano. Então, irmãos, tudo que você faz com o seu corpo interfere no seu relacionamento com Deus. Jesus ensinou isso. E uma verdade aqui de modo metafórico, aí em Mateus 5:30, ele diz assim, se a tua mão direita faz com que você peque, o que você faz? Corta, joga fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro e ir para o inferno. O que eu faço, irmãos, se atrapalha o meu relacionamento com Deus, eu tenho que parar de fazer. A minha vida interfere. O relacionamento interfere no meu relacionamento com Deus. E nós precisamos acabar com esse conceito que eu posso fazer do meu corpo, da minha vida, o que eu quero, e depois eu mantenho o relacionamento com Deus. Não, você quebra esse relacionamento. Irmãos, a Bíblia diz ainda, lá em Gálatas 6:7, na nova linguagem, tradução na linguagem de hoje, diz assim, não se engane, ninguém zomba de Deus, o que a pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Irmãos, isso serve para o crente, serve para o ímpio. Não é uma lei que serve só para nós, qualquer pessoa. Então não tem como você achar que você vai fazer. Não, eu falo isso, irmãos, quando nós pecamos, você vai fazendo aqui um dia hoje, um dia amanhã, e Deus dá aquela corda para você. E muitas vezes o crente diz assim, mas estou fazendo isso e não deu nada. Hoje não deu nada, mas amanhã pode chegar a conta. Quando você diz assim, mas não deu nada, você está zombando de Deus, dizendo, eu posso fazer o que eu quero e Deus não vai punir. E você vai conhecer quem é Deus. Você vai conhecer. Então, irmãos, Paulo, ele aconselha a igreja ali
como um pai. Ele procura, como nós aconselhamos nossos filhos, né? Paulo está aconselhando ali aquela igreja. Nós pais sempre aconselhamos nossos filhos para que ele seja elevado, para que ele cresça, para que ele deixe de fazer aquilo que ele estava fazendo, que é pequeno, que diminui ele. Nós aconselhamos para que ele seja melhor. É assim que nós fazemos com nossos filhos. O filho não gosta muitas vezes de ver o conselho do pai, vai sofrer depois. É pior. Então, Paulo mostrou as qualidades excelentes, dizendo, olha, vocês conseguiram tudo isso. Tudo que nós lemos anterior, no começo. Vocês conseguiram tudo isso com muito esforço. Tome cuidado para vocês não perderem isso por causa das más influências. Cuidado para você não perder tudo isso que você construiu, colocando-se diante do Senhor, e você perder tudo isso porque você ouviu pessoas que adentraram na igreja dizendo, bom, o que nós fazemos não tem problema. Ele vai levar a igreja, essas pessoas vão levar a igreja até adorar anjos. Ou demônios. Cuidado para vocês não perderem tudo isso. Então, não permita que a perversão absorva o seu coração. Não permita isso. Quer dizer, todo tipo de perversão nada mais é que uma zombaria dos valores eternos de Deus. Quer dizer, toda vez que eu faço algo que é pervertido, que vai contra o Senhor, eu estou zombando dos valores de Deus, eternos de Deus. Não vai pensar que você vai estar só desobedecendo seu pai e sua mãe, não. Você está zombando dos valores eternos de Deus, e você vai pagar o preço por isso. Vai ter consequências por isso. Porque de Deus ninguém zomba. Então, é isso que muitas vezes nós pecamos no sentido de não ensinar aos nossos filhos isso. Eu estou dizendo isso, não é para que você seja só obediente a mim, não. É porque se você fizer isso, você está se levantando contra os valores de Deus. E isso tem consequência. Porque nós, como pais, nós podemos até passar a mão na cabeça. Mas Deus, a palavra diz que Ele disciplina. E não tem o que se fazer da disciplina de Deus. Então, são algo que nós precisamos pensar. Irmãos, quando nós fazemos coisas, permitimos que o nosso coração possa absorver esses ensinamentos ou coisas que são colocadas e que nos levam a uma perversão, a uma desobediência, irmãos, é como tratar com desdém o que de fato nos leva a uma vida digna e abençoada. Essa é a razão. Isso serve não só para os adolescentes, jovens, não serve para nós isso. Nós devemos prestar atenção. Olha que a Bíblia fala em Provérbios 10, 23. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Então, o homem mau, fazer maldade para ele se diverte. Eu vi ontem um cara do Hamas dizendo que como era feito, cortava a cabeça e jogava a cabeça fora das crianças. Para eles é divertimento fazer isso. Mas o sensato, irmãos, encontra prazer na sabedoria. Olha Provérbios 13, 16. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Então, mas a destruição dos seus valores cristãos traz resultados negativos. Traz resultados que não enaltecem a Deus, mas escandaliza o Evangelho. Cria dificuldades para o avanço do Evangelho. Quando você destrói esses valores cristãos, você destrói a sua mente. Você destrói tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você aprendeu. E destruindo a sua mente, você passa a contaminar o seu corpo com tudo que Deus chama de imoral, ou de impureza, que muitas vezes nós encontramos nas Escrituras. Porque, irmãos, que hoje nós temos muitas pessoas sem a paz interior,
né? Sem a perda da paz interior, da fé, da alegria do Espírito Santo. Por que encontramos pessoas assim? Era para você perguntar o que eu estou usando, o que eu estou colocando na minha mente. O que eu estou colocando que está destruindo isso? O que está roubando a minha fé? O que está roubando a minha paz? O que está roubando essa alegria que eu tinha no Espírito Santo e hoje eu não tenho? Muitas vezes nós não paramos para pensar o que nós estamos absorvendo, irmãos, que são impurezas, são coisas que nos deixam com pensamentos imorais, desejos imorais, que vai começar a destruir o nosso relacionamento com Deus. Veja, irmãos, a felicidade, ela não está na licenciosidade da carne, nos prazeres da carne, não está. Mas está em fazer a vontade de Deus no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus ainda. Essa é a verdadeira felicidade. Por isso você vai encontrar hoje, eu estava conversando sobre isso, sobre a volta de Jesus, que tem muitos crentes esperando que a perseguição chegue no Brasil e corra atrás dos crentes aqui, prenda. Irmãos, tem um monte de nossos irmãos morrendo e sendo presos por causa do nome de Jesus. Isso já está se cumprindo. Não esqueça que nós somos o quê? Os confins da terra. Quando Jesus manda anunciar o Evangelho, nós somos os confins da terra. E o Evangelho chegou aqui. Já está aqui. Então nós vemos as pessoas tão, muitas vezes olhando, irmãos, e se esquece que ela precisa viver uma vida que Jesus está voltando e que agrade a Deus. Que agrade o Senhor. E que essa felicidade que ela está procurando não está em fazer os desejos da carne, mas fazer a vontade de Deus. Por isso você vai encontrar pessoas sendo mortas, que estão dizendo, olha, se você negar Jesus, se você aceitar outra fé, não, eles morrem louvando a Deus, mas não negam a sua fé. Que felicidade é essa que essa pessoa tem, que na hora da morte, na hora da execução, ela continua adorando a Deus? Que felicidade é essa? Que eu preciso ter um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, dinheiro para que eu tenha felicidade. Então, mas quando você olha, a felicidade não está em ter coisas. Ah, se eu tiver isso, você é mais feliz. Não, você vai ter nem o gozo. A palavra gozo na Bíblia tem um sentido. A gente também traduz por alegria, mas a alegria nossa depende de alguma coisa. O gozo das Escrituras não é algo que não depende de nada externo, só do Senhor. Ele produz esse gozo, essa alegria no nosso coração. Temos muitas vezes estar correndo, batendo a cabeça atrás de felicidade. Faça a vontade de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E você vai ser feliz em qualquer circunstância. É o que Paulo diz, eu sei ter fome, eu sei ter abundância, eu sei passar a tribulação. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Paulo diz. Só que nós usamos esse texto só para dizer para conseguir coisas. Paulo dizendo, não, essa força, esse poder que eu preciso, vem do Senhor para qualquer situação, para qualquer coisa que estiver me acontecendo. Veja, irmãos, a verdadeira felicidade está em realizar, então, a vontade de Deus. E a felicidade, irmãos, é o resultado da fé, praticada pelo amor que nos é dado pelo Espírito Santo, quando nós abençoamos de algum modo as outras pessoas. Sabe que é o grande mal nosso? É nós acharmos que Deus nos dá coisa para nós abençoarmos a nós mesmos. Então nós abençoamos a nós mesmos e não somos felizes. Irmãos, a maior felicidade é quando você abençoa a vida de outra pessoa. Quando você prega o Evangelho para ela e vê aquela vida transformada. Ver a pessoa sendo mudada, ou quando você ajuda ela nas dificuldades dela. Você tem aquele sentimento, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. E isso produz uma alegria, uma felicidade no seu coração. Você já passou por alguém na rua que pede alguma coisa e fala assim, mas agora não vai dar, e você vai embora e depois o coração pesa? Eu podia ter abençoado ela. Eu poderia ter feito, nem fosse o mínimo, mas dentro das minhas condições eu poderia ter feito. Irmãos, o texto está dizendo que a felicidade está nisso. E nós
praticarmos o amor que nós recebemos do Senhor. Veja, irmãos, a lei do Evangelho de Cristo é que quando abençoamos os outros, nós somos abençoados. Essa é a grande questão. Outro dia eu vi alguém, estava lendo, ele dizia assim: por que Deus é tão egoísta que ele quer ser exaltado por aquilo que acontece comigo? Irmãos, Deus abençoou você, você exalta o nome dele. Todas as bênçãos que passam pela minha vida para chegar na vida de outra pessoa, eu estou sendo abençoado. Quando eu ajudo alguém porque eu tenho mais do que ele, eu estou sendo abençoado. Deus já me abençoou. Não tem como. Eu louvo ao Senhor por... Não, eu louvo ao Senhor porque o Senhor me abençoou. Mesmo quando eu sou um canal de bênção. As bênçãos passam por nós primeiro. Então, mas quando nós fazemos o que o Senhor nos manda, nós somos felizes. Olha o que Jesus fala em Mateus 5 e 7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Então, irmãos, feliz, bem-aventurado é essas pessoas. Então, irmãos, você pode ser uma pessoa mais feliz da face da terra, quando você pratica atos que agradam a Deus. E você pode ter certeza, irmãos, que esses se multiplicam. Você será a pessoa mais abençoada. Quando você abençoa as outras pessoas, e você faz isso no temor do Senhor, você faz isso porque você obedece ao Senhor, você obedece à palavra de Deus, para exaltar o nome do Senhor, você pode ter certeza, nunca faltará a semente para você. Nunca. Nunca vai faltar. Então nós vemos pessoas hoje dizendo: eu quero ser abençoado, mas você não abençoa, nem com o pouco que você tem. Quem é fiel no pouco, no muito te colocarei. Não é no muito depois, vai, não, mas é no pouco. É dentro das minhas condições, daquilo que eu tenho, e eu obedeço ao Senhor e abençoo pessoas. Então Deus sabe que se Ele me abençoar, eu vou abençoar mais pessoas. Estou fazendo aquilo que Ele nos manda. E Jesus ensinou isso, né, irmãos? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Na linguagem de hoje, Mateus 5, 6. Veja, mas fazer a vontade de Deus é a melhor coisa para as nossas vidas. Fazer do jeito de Deus é a melhor coisa para as nossas vidas. Fazer como agrada a Deus é a melhor coisa para as nossas vidas. Não deixarmos nos influenciar com coisas que nos afastem de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Só ganhamos com isso, nunca perdemos. Só ganhamos. Eu quero deixar uma palavra final e aqui vou encerrar. Irmãos, a insatisfação, a falta de paz, aquele vazio interior, irmãos, são marcas registradas de pessoas que estão se afastando de Deus. Muitas vezes nós ficamos dizendo: Senhor, porque eu estou sentindo isso? Você tem que parar e olhar o que é que você está sendo influenciado. O que você está fazendo, está afastando você do Senhor? Pode ter certeza, fazendo coisas que não é do jeito de Deus. Você não está fazendo como Deus deseja que você faça. Está fazendo coisas que você acha que é bom para você, e não aquilo que Deus mandou. Irmãos, quando você olha o Evangelho do Reino, ali no Sermão do Monte, ame o vosso inimigo. Só aí. Abençoe aqueles que perseguem, eu oro por aqueles que perseguem. Irmãos, isso é contra a nossa natureza. Ou não? É contra a nossa natureza. Mas quando nós fazemos o que está na ética do reino, nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. Então, não tem como nós ficarmos satisfeitos se a ética do reino nós não aplicamos na nossa vida. Não tem como. Se aquilo que Jesus mandou fazer, nós não fazemos. Não tem como.
Irmãos, por exemplo, são pessoas, eu preguei essa semana aqui na semana de oração, são pessoas que pensando ou são religiosas. Eu falei sobre isso, na igreja nós temos pessoas religiosas e que não experimentam o poder de Deus, não experimentam o sobrenatural de Deus e fazem tudo certinho, são sinceras naquilo que eles fazem, mas são religiosas. Eles estão sempre no automático. E essas pessoas, irmãos, vivem um drama interior pela falta da abundante graça de Deus. É aquela pessoa que diz assim, mas eu faço tudo certinho. Deus quer que você o agrade, irmãos. Você pode fazer tudo certinho, mas tem que ser para o agrado de Deus. Não seja no automático, não seja uma pessoa religiosa. Você vai sempre ter um vazio de Deus dentro de você. Mas se o Evangelho não o satisfaz, e muitas pessoas acham que não, infelizmente, as más influências também não vão satisfazer você, só que elas vão destruir você. Esse é o problema. Mas quando nós somos satisfeitos com o Evangelho, vivendo o Evangelho, além de sermos abençoados, nós temos motivo e motivação para continuar servindo a Deus. Para continuarmos caminhando. Eu quero terminar com um texto aqui de Provérbios 4:7. Provérbios é cheio de conselho. Diz assim, mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Se você anda com uma pessoa incrédula, eles não vão dizer como é que você serve a Deus. Se você anda com uma pessoa imoral, eles não vão dizer como é que serve a Deus. Então, se afaste do tolo. Se você tiver que, por uma razão, estar com o tolo, seja a influência para a vida dele, não ele para você. Use da sabedoria que Deus te deu para falar o coração dele. E não espere nada que acrescente na sua vida vindo de uma pessoa que não teme a Deus. Porque os seus ensinamentos, sem dúvida alguma, o afastarão da vontade de Deus. Que você possa pensar sobre isso. Que você possa se questionar naquilo que você está ouvindo e achando que é verdade. Se isso acrescenta na sua vida para servir e adorar o Senhor, porque o seu corpo não se divide do seu espírito. O que você faz no seu corpo vai influenciar no seu relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos pela tua palavra. Vivemos um tempo e um momento, Senhor, onde as coisas influenciam, onde o mundo, Senhor, tem influenciado e seduzido a igreja do Senhor na face da terra. Mas pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde os nossos pensamentos, que nós possamos estar revestidos com o capacete da salvação, revestidos com as armaduras de Deus, para que nós possamos resistir o dia mau, e quando ele passar, nós possamos estar firmes, possamos estar de pé, possamos não estar combalidos, Senhor, com as coisas que aconteceram. Deus, nos ajuda, Senhor, ó Deus, a nos livrar, a nos refugiar no Senhor, ó Deus, dessas coisas que o mundo oferece, mas que nós possamos estar guardados no Senhor. Ó Pai, que nós possamos estar seguros, Senhor, ó Deus, à sombra do Altíssimo, que nós possamos, Senhor, estar seguros debaixo das mãos do Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a guardar os nossos pensamentos, a nossa visão, os nossos ouvidos, Senhor, a nossa boca, Senhor, as nossas mãos, os nossos pés. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a guardar tudo isso. Ó Deus, que nós possamos fazer tão somente como o Senhor deseja e os nossos atos sejam agradáveis ao Senhor. Ó Deus, nos abençoe no restante de dia e agora na escola bíblica dominical, que nós possamos conhecer e aprender as verdades da Tua palavra. Pai amado, no precioso nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém.